Pai do Senhor, meus queridos, pastor Daniel Fernandes aqui. Hoje eu vim falar de um assunto muito sério, vamos dizer assim, né? Muito sério mesmo. Eu quero falar hoje com vocês como que eu venci a ansiedade e a síndrome do pânico. Pois é, eu tive isso, irmãos, eu tive isso. Claro que teve uma causa, né? Passei por um problema muito grave no ano de 2021. Eu sofri uma acusação muito séria mesmo, que me deixou muito abalado. Mas pastor, o senhor é pastor, o senhor tem fé, como é que você ficou abalado? Pois é, querido, eu fiquei porque era uma acusação muito séria. E é por isso que eu falo, queridos, que essa coisa de ansiedade, depressão, estresse, síndrome do pânico, isso aqui é a doença do século XXI. Todo mundo está sujeito a ter isso. E não critica não, irmão, sabe por quê? Porque quando a gente olha na Bíblia, o maior profeta da Bíblia, que foi Elias, ele também teve isso. Elias, ele teve depressão, e foi uma depressão profunda, a qual a Bíblia diz que ele desejou a morte, e ele não queria sair de dentro de uma caverna. E eu tive isso, o meu coração, ele acelerava demais, né? Eu tinha medo de algumas coisas, tinha medo às vezes de sair na rua. Eu sofri por conta disso durante algum tempo. O primeiro ano foi o ano mais doído, né, para mim. Mas foram mais ou menos aí durante 2 anos que eu passei isso. 2 anos, na verdade não foi só 2 anos, foram 2 anos e meio que eu passei por isso, né? Até se resolver aí o problema. E mesmo assim, nos dias de hoje, eu ainda tenho lampejos às vezes, porque às vezes a ansiedade, assim, ela tenta vir, ela nunca vai deixar a pessoa assim, ela tenta vir, sabe? Só que eu não negocio com o inimigo. Eu estava ministrando a palavra de Deus esses dias, numa live que nós fizemos. Eu não posso negociar com o inimigo, eu não posso negociar com a ansiedade, eu não posso negociar com a síndrome do pânico, né? Então eu decidi que eu não quero mais isso na minha vida, e eu repreendo mesmo essa situação na minha vida, eu não quero mais isso. Mas eu quero dizer para você como que eu venci isso. Eu quero dizer para você, querido, que cada caso é um caso, tá bom? Eu não precisei ir ao médico, embora quase eu fui, né? Um dos coordenadores da empresa que eu trabalhava, ele sugeriu isso, e eu quase marquei, né, psicólogos. Eu ia passar com psicólogos, mas aí acabou não precisando. Mas como que eu venci isso? Como eu estava dizendo, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Não queira fazer da forma exata que eu fiz, porque pode ser que para você não funcione, tá bom? Pode ser que para você não funcione. Então eu quero deixar muito bem claro que eu não estou passando uma receita aqui para você fazer do jeito que eu fiz. Mas eu vou explicar aqui do jeito que eu fiz. Eu leio muito a Bíblia, eu estudo muito a Bíblia, eu sou pastor, né? Eu prego a palavra de Deus, eu dou ensino. E lendo a Bíblia, eu vi que, eu falei agora há pouco de Elias, ele passou por isso. Ele passou por isso. E quando ele passou por isso, a Bíblia diz que ele desejou a morte, ele ficou dentro de uma caverna. Deus cuidou de Elias durante um período, só que depois de um tempo, Deus falou para Elias, agora sai da caverna, agora sai daí, Elias, sai daí. A gente tem muita coisa para fazer ainda. Elias, ele nem conheceu a morte, querido. Deus, ele mandou Elias para o céu da forma que ele era. Mas Deus, ele falou para Elias, sai da caverna, chega. E o que Deus, ele fez com Elias? Deus, ele entregou Eliseu para Elias cuidar. Pois é. A depressão de Elias, ela foi curada quando ele começou a cuidar de outra pessoa. Pastor Daniel, que negócio é esse? Foi, querido, foi. E o que eu fiz entendendo isso? Eu criei canal no YouTube. Comecei a fazer oração para as pessoas. Só que fazendo oração para as pessoas,
eu vi que aquela oração estava fazendo bem para mim também. Tinha dia que eu fazia oração para o canal e eu estava mal demais, irmãos. Estava muito mal e durante um período eu guardei isso comigo. Eu não falei com a minha esposa, eu não falei com ninguém. E eu guardava isso para mim. E tinha dia que eu estava muito mal mesmo, porque eu estava passando por esse problema. Eu recebi uma acusação muito grave em 2021. E eu estava passando por este problema e eu guardei isso para mim. Talvez esse foi foi uma das piores coisas que eu fiz. Guardar o problema para mim, não compartilhar com as pessoas. Não compartilhar com a minha família. Eu compartilhei sim, mas foi depois de uns 8 meses mais ou menos, né? E então, querido, tinha momentos que eu estava muito mal, mas aquilo foi me curando, aquilo foi me acalmando, eu fui me acalmando, eu fui me enchendo mais de fé. Por quê? Porque eu fazia 3 orações todos os dias, ainda faço ainda, né? 3 orações todos os dias, todo dia eu fazia, de manhã, de tarde e de noite, de manhã, à tarde e de noite. E as pessoas contando testemunho para mim, e isso foi me libertando, querido. Isso foi me curando. Isso foi saindo de mim, sabe? Depois, no começo de 2023, eu recebi uma notícia que tudo aquilo havia sido resolvido, né? Mas quando eu recebi essa notícia, eu já estava bem. Então, queridos, essa foi a forma que eu venci essas 2 doenças do século 21, né? Que poderia estar migrando para uma depressão. Mas graças a Deus ela não migrou, porque Deus ele foi misericordioso comigo antes disso daí. Eu quero dizer para você que não é fácil, quero dizer para você que algumas vezes ainda me vem alguma coisa, mas aí eu seguro a onda, sabe? Eu seguro as pontas, eu converso com Deus, eu peço para Deus repreender. Antigamente eu sonhava com essas coisas e aí eu acordava muito mal, né? Algumas vezes quando algumas pessoas vinham me falar sobre o fato, eu ficava muito mal também, porque acionava um gatilho, né? Um gatilho mental. E às vezes ainda aciona alguns gatilhos mentais ainda em mim. Mas para a glória de Deus, querido, eu consigo suportar mais essas coisas, tá bom? E eu queria saber de você. Você já teve síndrome do pânico? Você já teve depressão? Ou você está passando por isso? Algum problema de ansiedade? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Quem sabe se você tiver esse problema, se você quiser compartilhar com a gente aqui, quem sabe conversando, a gente pode ajudar de alguma forma, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe a tua vida.